Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Savino Correia, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Rui Almeida, do PAN. O orçamento do Estado para o próximo ano foi aprovado hoje. Das 9 propostas que os deputados da Madeira apresentaram, apenas 3 passaram. Face a este resultado, o deputado do CDS, Rui Barreto, votou contra, furando assim a disciplina de voto da maioria. Os 4 deputados do PSD Madeira votaram a favor e Jacinto Serrão, do Partido Socialista, manteve o voto contra. Este é naturalmente o tema central para o debate desta noite. Vamos também falar do Congresso do PSD Madeira e ainda do 25 de novembro, sessão que teve lugar no Parlamento Regional no passado domingo, apenas com as presenças do PSD e CDS. Antes do debate, reservamos, como sempre, o primeiro minuto de cada intervenção para um tema livre. Mais boa noite a todos os presentes e aos telespectadores da RTP Madeira. Eu não podia deixar de me referir ao facto marcante do dia de hoje, em termos políticos, porque hoje foi aprovado na Assembleia da República um Orçamento de Estado que é profundamente penalizador para as famílias, para as empresas, para os trabalhadores. Mas o CDS votou, obviamente, contra, porque manteve o seu voto contra, que já o tinha feito na generalidade, e desta forma o CDS demonstrou que está para defender sobretudo os madeirenses e porto-santenses, está para defender a região na Assembleia da República e não para fazer jogos políticos. O CDS demonstrou que, através deste voto, tem apenas uma cara na Assembleia da República, a cara de defender, sobretudo, os interesses regionais. E foi o que demonstrou o deputado Rui Barreto ao votar contra este orçamento, que é profundamente penalizador para as famílias, as empresas e os trabalhadores em geral. O Orçamento do Estado, como já referi, foi aprovado hoje na Assembleia da República. Das 9 propostas apresentadas pelos deputados da Madeira, apenas 3 passaram e face a esta situação, o deputado Rui Barreto, a exemplo daquilo que já tinha feito na primeira votação, acabou também por votar contra, furando assim a disciplina partidária. Lopes da Fonseca, começo por si. O PP arrisca-se a ficar sem deputado na Assembleia da República face a isto? E se a disciplina... enfim, do partido levar a uma expulsão, por exemplo? O CDS-PP Madeira e o seu deputado da Assembleia da República, tanto o deputado eleito pela Madeira na Assembleia da República, sabem das consequências que poderão advir do facto do deputado Rui Barreto ter furado a disciplina de voto. Mas temos 2 pratos da balança. Entre o interesse regional que estava em causa, entre o interesse das famílias que vão ser, infelizmente o voto do deputado Rui Barreto não foi suficiente para recusar este orçamento, entre o interesse regional, o interesse das famílias, das empresas, dos trabalhadores que vão ser fortemente penalizados por este orçamento, que tem uma carga fiscal brutal, aliás assumida pelo próprio Ministro das Finanças, e aquelas consequências que poderão advir pelo facto do deputado Rui Barreto ter furado a disciplina de voto do grupo parlamentar, nós optamos pela primeira, obviamente, porque um deputado é eleito pelo povo para defender os interesses do povo e não para defender os interesses corporativos. Mas há a consciência de que o deputado vai ser alvo de alguma sanção? É evidente. Ou acredita que isso poderá não acontecer? Vai ser alvo, mas o CDS-PP Madeira, na altura, poderá avaliar essas consequências e se as consequências forem até ao limite, nós também temos mecanismos para poder contrapor essas decisões. O limite seria a expulsão? Ou seja, o limite será sempre a expulsão, mas os conselhos de jurisdição, neste caso do CDS-PP, terá que ouvir o CDS Madeira. Nessa altura depois iremos pronunciar-nos, porque o CDS-PP Madeira tem argumentos para contrapor ao Conselho de Jurisdição, porque na altura o CDS-PP ponderou quando decidiu apoiar o deputado Rui Barreto nesta votação, porque o deputado Rui Barreto não está sozinho, está apoiado pelo voto que foi... Ele foi mandatado pela Comissão Política Regional do CDS-PP Madeira, que tem órgãos próprios, o que significa que, no limite, terão de ser responsabilizados também os membros da Comissão Política Regional do CDS-PP Madeira, que o mandatou para assumir esse voto. Mas, nessa altura, iremos tirar as ilações. O que acontece é que o deputado Rui Barreto votou contra um orçamento, em particular um orçamento de Estado, muito penalizador para as famílias. Não votou contra os partidos da coligação. Não votou, aliás, ele fez referência hoje que não seria um voto contra o governo, nem contra a bancada da maioria. O CDS em particular, nem com o PSD, nem votou contra o governo. Votou contra este orçamento, que aliás a maioria da população não se refere nele. Mas este orçamento também tem um rosto, não é? Portanto, evidente, tem um rosto que neste caso, é o Sr. Ministro das Finanças, que o assumiu desde a primeira hora e disse-o publicamente que era um orçamento muito duro, até usou as expressões brutal,
em termos de impostos. Ora, se o próprio reconhece que é um orçamento muito duro e brutal, que provavelmente em termos de aplicação não será muito execuível, e iremos ver daqui a uns meses, portanto, provavelmente o tempo dirá, mas esperemos que não seja o próprio CDS a assumir que, eventualmente, o deputado Rui Barreto até era capaz Também de ter ouvir a opinião podia ter razão. que tem a ver com as propostas que estiveram em cima da mesa. Já referi aqui das 9, 3 que foram aprovadas, tem a ver com as tais garantias das ligações entre a Madeira e o continente, também o fim da retenção das verbas por violação do limite de endividamento e prosseguir as negociações com Bruxelas sobre a velha questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Há outras matérias que foram chumbadas, nomeadamente, por exemplo, que as receitas da sobretaxa do IRS ficassem na região, e sobre esta matéria hoje ficamos a saber que o PSD Madeira vai pedir a verificação da constitucionalidade desta norma do Orçamento de Estado para o próximo ano. Lopes da Fonseca, face a estas propostas, esta questão dos 1.100 milhões de euros, não era também uma matéria suficiente para se quase que considerar e votar a favor do Orçamento de Estado? Essa matéria é fundamental, mas como disse bem, e já foi aqui referido, essa matéria fazia parte do orçamento retificativo. Aliás, era bom aqui esclarecermos os madeirenses para que estas coisas não fiquem aqui com nebulosidades em relação ao concreto, é que quando estava em causa a votação do orçamento retificativo, o deputado Rui Barreto votou a favor. Ao contrário do deputado Jacinto Serrão, que votou contra o orçamento retificativo, o que significa que votou contra o aval à região dos 1.100 milhões de euros. É bom que as pessoas, os madeirenses e porto-santenses, saibam que o deputado eleito pelo PS na Assembleia da República, da PS Madeira, votou contra os 1.100 milhões de euros. O resto provocou uma reação aqui, a direção do partido mas a questão é esta. Disse o deputado é eleito pela Madeira para defender quem? Porque o Partido Socialista aqui na Madeira, e é aqui é que está o fracasso da orientação do Partido Socialista aqui nesta matéria, quando atribui aos outros o fracasso, devia olhar para si, é que o PSD Madeira vem a público dizer que era a favor do aval à Madeira dos 1.100 milhões de euros, mas passado um dia ou dois o deputado Jacinto Serrão votou ao lado da bancada do Partido Socialista na República contra esse aval. É preciso que expliquem aos madeirenses porquê. Isto é que é preciso que seja esclarecido. Em relação à votação dos 4 deputados do PSD, obviamente que os 4 deputados do PSD gostariam de estar na situação do deputado Rui Barreto, mas não tiveram margem de manobra. É preciso que seja isto muito claro. Não tiveram margem de manobra porque estava em causa, além do orçamento retificativo dos 1.100 milhões de euros, estava em causa também, obviamente, o facto da governação neste momento da Madeira pertencer ao PSD Madeira. E neste momento o PSD Madeira está refém do Governo da República. O PSD Madeira neste momento não tem autonomia financeira nenhuma em termos de governação, porque em termos de autonomia financeira tudo isto foi passado, chamemos assim, delegado no Ministério das Finanças, praticamente. O que significa que a região está refém do Governo da República e os 4 deputados da Assembleia da República, eleitos pelo PSD Madeira, estão reféns do Governo da República e não tinham margem de manobra. Obviamente que gostariam de fazer o mesmo que fez o deputado Rui Barreto e agora com este chamado chutar para a frente desta proposta de inconstitucionalidade de uma norma, todos sabemos que o Tribunal Constitucional já se manifestou sobre esta matéria e disse que não era inconstitucional. Ou seja, se o Tribunal Constitucional já o disse que não era inconstitucional, sobre uma matéria idêntica. Ou seja, normalmente os juízes do Tribunal Constitucional não alteram os pareceres. E quando dão um parecer no sentido de que esta matéria não é inconstitucional, e aí nós também não estamos de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional, porque consideramos que os impostos deviam permanecer na região. Todos eles, e desta sobretaxa também, o Tribunal Constitucional pronunciou-se contra a inconstitucionalidade solicitada na altura. Obviamente que o resultado deste pedido de inconstitucionalidade do PSD vai ser o mesmo. Acompanhou este Congresso e aquilo que ali se passou, nomeadamente a questão do anúncio de retirada de Alberto João Jardim em 2015. Em relação a essa matéria, cabe ao próprio decidir, e em relação à eventualidade de haver eleições antecipadas, atendendo ao calendário eleitoral, se as eleições são em outubro, não se justifica antecipar eleições para junho ou julho, quando há eleições em outubro. Ou seja, se o Dr. Alberto João Jardim sai em janeiro ou fevereiro de 2015, não há até para o CDS é indiferente quem vai governar a região nos últimos 6 meses de Aliás, é que não é possível ao Presidente da República marcar eleições antecipadas quando faltam 6 meses para o período das eleições em outubro. Não é possível. Aí está na própria lei. Portanto, não é uma questão de indiferença, é uma questão de legitimidade. Agora, em relação ao Congresso, há aqui 3 ou 4 frases que eu queria rapidamente registar, e uma delas, se houvesse dúvidas, penso que ficaram praticamente
dissipadas. Ainda bem que assinei o PAEF. Portanto, quem assinou o PAEF, o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, foi o Dr. Alberto João Jardim. Única e exclusivamente o Dr. Alberto João Jardim, ou o secretário regional, mas da parte da região. Portanto, o Dr. Alberto João Jardim assume, ainda bem que assinei este PAEF. Este mesmo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que impôs à região uma dupla austeridade. Ainda bem que o assinou, diz o próprio Dr. Alberto João Jardim, passados estes meses todos, que se revelaram profundamente penalizadores para a região. Outra frase lapidar é que o Dr. Alberto João Jardim falou no dia anterior à vinda do Primeiro-Ministro, vinha na condição de líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que não aceitava que houvesse chantagem em relação à região. No dia seguinte compreendia perfeitamente, elogiou até a decisão do Governo da República em tomar determinadas medidas, entre as quais a própria impossibilidade, segundo o próprio Primeiro-Ministro, na condição já de Primeiro-Ministro, que não iria perder tempo com a revisão constitucional. Mais uma das bandeiras que o Dr. Alberto João Jardim teve que deixar cair por terra, porque o Dr. Alberto João Jardim andou nestes últimos anos e, sobretudo, nos últimos meses, a lutar pela bandeira da revisão constitucional. Ora, essa bandeira da revisão constitucional caiu por terra, não há a mínima dúvida do que vai acontecer. E outra frase é clara, quando o Dr. Alberto João Jardim afirma no Congresso que não iria permitir que mais alguém falasse em nome do PSD Madeira, senão ele, significa impor o silêncio dentro do partido. Aliás, isto está registado e toda a gente ouviu. Obviamente que o Dr. Miguel Albuquerque, e bem, não podia posicionar-se de outra forma senão dizer e afirmar que vou falar sempre que me apetecer. Aliás, estas frases são lapidares e demonstram claramente que o PSD Madeira, tal como faz parte da evolução dos partidos, está partido ao meio, claramente. O CDS, digamos que saiu a tempo do Pacto pela Democracia, a tempo de participar nesta sessão. Acabou por participar. A questão não se coloca em relação ao Pacto. Digo isto porque há relativamente pouco tempo que o CDS saiu deste Pacto. Defendeu que se devia comemorar o 25 de Abril na Assembleia Legislativa Regional, assim como ao 25 de Novembro, porque para nós é uma data, em termos de democracia, como aquela que verdadeiramente defendeu a democracia dos partidos do Arco Democrático, PS, CDS e PSD, contra a extrema-esquerda que queria tomar o poder em Portugal, e o 25 de Novembro é um marco histórico da democracia, e aí estão grandes personalidades civis, como Mário Soares, Freitas do Amaral e Sá Carneiro, que defenderam o 25 de Novembro. Portanto, para nós é uma questão de coerência. 25 de Novembro e 25 de Abril devem ser comemorados na Assembleia Legislativa Regional. E como é que comenta a posição dos outros partidos que não compareceram? Não comento. Tudo é o ponto final nesta edição. Voltamos na próxima terça-feira com os deputados regionais, precisamente no dia em que acontece o debate na Assembleia Regional do orçamento retificativo, o tal orçamento que vai possibilitar o tal empréstimo dos 1.100 milhões de euros. Do ponto final nesta edição, tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem, até uma próxima.